Vamos falar um pouquinho sobre OMS agora, sobre nova cepa da Covid-19. Olha só, serão necessárias algumas semanas para a gente compreender o nível de transmissão e a virulência da nova variante do coronavírus que foi detectada na África do Sul. Foi o que afirmou hoje o porta-voz da Organização Mundial da Saúde, Christian Lindmeier. Após reunião de especialistas, a OMS declarou a nova cepa como uma variante de preocupação, que é uma classificação usada para identificar as cepas que são mais transmissíveis, provocando casos mais graves ou também diminuindo a eficácia das vacinas. E a própria OMS passou a chamá-la pela letra grega Omicron. Os cientistas ainda não têm certeza da eficácia das vacinas contra a Covid-19 existentes contra essa nova cepa. É uma hora de precaução. Nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan News, debatendo e discutindo justamente sobre essa nova cepa aí que preocupa o mundo, deixa todos aí muito preocupados. É uma cepa que está sendo avaliada pela OMS, inclusive hoje foi colocada aí como uma variante de preocupação. Coloca para mim de novo o nosso time na tela, produção, porque esse é tema de debate e discussão. Afinal de contas, aquela política de lockdown já foi reimplementada em alguns países europeus, né, Constantino? Na minha visão, um equívoco. Agora, veja, esse dado aí da nova variante exige mais humildade de muitos que gostam de chamar os outros de negacionista ou de vender soluções mágicas como panaceias, né? Nós estamos falando de países que estão quase totalmente imunizados e estão tendo problemas. Então, veja, é hora de humildade e realismo. Reconhecer também que vamos ter que conviver em algum momento, né, com mortes todos os anos provenientes desse vírus, porque acontece até hoje com gripe comum, com influenza, H1N1. Então não dá para exigir como política pública morte zero. Essa variante preocupa, vamos acompanhar, e quem prometeu a volta à normalidade com a vacina deve explicações. Vai lá, Piperno. É evidente que não vai ser com cloroquina que vai se resolver o problema, né? Então, a grande questão também, entre as grandes questões colocadas aí, é saber quanto tempo vai durar a eficiência dessas vacinas que a gente já conhece agora. Então, isso obviamente vai ter que ser melhor avaliado pela ciência. Quer dizer, se eu tomar a vacina hoje, por quanto tempo estarei imunizado em relação a essas novas cepas? Essa é uma questão que certamente vai dominar muitos debates entre cientistas. Agora, tem uma outra discussão também acontecendo, e houve até um posicionamento da própria Anvisa, justamente recomendando restrições de voos que saiam de 6 países da África, os 6 países em que essa variante tem atuado. E o próprio presidente da Anvisa disse que não é possível deter essa nova variante, mas é possível retardar a sua entrada no Brasil. Sobre essas restrições, Bruna, eu quero uma avaliação sua. Eu acho que na briga entre o ser humano e a natureza, né, ao longo dos séculos, o ser humano se esforça muito para perder com um pouco mais, de repente, dignidade ao longo dos tempos. Quanto mais a ciência avança, ele perde em escala menor, mas a natureza está sempre um passo avante. Tá? A tentativa de domínio do homem sobre a natureza é algo que se faz conscientemente há 5 séculos, mas se a gente não tiver realmente o entendimento de que nós somos muito limitados e é preciso conviver com a expectativa do sofrimento, da morte e da nossa fragilidade diante da complexidade do real, se a gente não souber conviver com isso, não adianta a gente ficar discutindo aqui. Está faltando um pouco mais de maturidade emocional para as pessoas saírem debaixo da mesa, que vão ficar agora escondidas do vírus. Não adianta, é preciso conviver com ele. Essa política de vacinação demora de 5 a 10 anos para a gente chegar justamente a um equilíbrio. Por quê? Porque essas cepas vão aparecendo, as vacinas vão se aperfeiçoando. E muita gente não gosta da expressão imunidade de rebanho, né? Só que imunidade de rebanho é justamente quando você vacina um percentual elevado da população. Parte dessas pessoas tem a doença, são imunizadas naturalmente, a parte que não teve vai se imunizando, e isso que é a tal da imunidade de rebanho, que é a única maneira de você proteger o país de um vírus qualquer. Não adianta privilegiar esse vírus específico, tem sido assim com todos os vírus que assolam aí a humanidade. Um pouco mais de maturidade emocional é o que está faltando para as pessoas que ficam desesperadas esperando essas soluções mágicas do Estado. Não há solução mágica, é preciso
a gente compreender qual é o nosso lugar na natureza e no mundo, em primeiro lugar. Não tem solução mágica nessa história? Não tem solução mágica, e essa nova onda omicrônica pode ser aí uma malandragem da marketagem para vender mais necessidade de vacina e medicamentos que virão para curar a Covid a partir do ano que vem. Então, muita calma nessa hora e vamos continuar tomando cuidado. Fazer carnaval aqui é temerário. Vamos ficar espertos. Agora, nesse ponto, a discussão sobre o carnaval se intensifica aqui, né? Porque na medida em que cresce essa nova cepa na Europa, há preocupação, os países estão se movimentando, a própria OMS colocando aí uma certa preocupação com essa nova variante, e o Brasil discutindo carnaval. Como é que vocês veem isso? O que vocês acham que deveria ser a postura das autoridades aqui? Nós devemos fazer carnaval? Não devemos fazer? As festas de final de ano, vale a pena corrermos o risco? Temos que voltar ao normal? Essa é uma discussão que mexe muito com as pessoas, e as pessoas realmente estão confusas, né, gente? De não entender direito para onde que a gente vai e qual o caminho a seguir. Começa, Constantino. É um dilema, uma decisão difícil, não é trivial, tem que pesar a economia, tem que pesar liberdade, tem que pesar a questão da saúde e os riscos do que vem como alerta da Europa. Eu só acho que a postura de muitos governadores e prefeitos é muito delicada, porque eles entraram numa sinuca de bico e num labirinto de narrativas. Eles foram arrogantes, eles politizaram tudo, eles falaram em nome da ciência e chamaram os outros de negacionistas. E agora? Santa hipocrisia. Agora, o Piperno, Bolsonaro disse que é contra a realização do carnaval. Paulo, isso a gente vai discutir muito nos próximos 2 meses, são muitas as dúvidas, a ciência tem que se pronunciar melhor, e a única coisa que eu tenho, assim, como certeza para mim é que vacina, vacina e vacina. Serrão, você? É isso, não deve haver carnaval, nem que o Flamengo amanhã ganhe do Palmeiras na final da Libertadores. E o presidente Bolsonaro, palmeirense, diz que vai torcer pelo Flamengo. Caramba, o mundo vai acabar. Bruna, para fechar, hein? Para fechar. Só queria lembrar o Piperno que a ciência, não existe a ciência, existem cientistas e não existe essa coisa chamada consenso científico. Existem teses concorrentes que ao longo do tempo se demonstram mais ou menos prováveis. Personificar a ciência é um erro humano daqueles que querem se colocar no lugar de Deus. Vamos ter cuidado com isso e vamos deixar os cientistas trabalharem. Não é essa vacina, né? Agora, olha só, quero dizer aqui que eu não vim com gravata verde em homenagem ao Palmeiras, não. Também sou Mengão e queria pelo menos esse assunto, acho que o Piperno entende um pouco mais do que eu. Queria saber se vai dar Mengão, Piperno. O seu time é melhor que o meu, Constantino. Nós temos aqui... não quer dizer que nós vamos perder, mas nós temos aqui, então, 2 flamenguistas, é isso? Constantino e Serrão, e Bruna Torrai e Piperno são palmeirenses? Na história, não. Eu sou corintiano, eu não tô nessa disputa, tô indo para Libertadores no ano que vem, estamos num nível um pouco abaixo, mas quem sabe um dia a gente não chega.